Magnólia Salles Lopes, José Cordeiro da Bezerra e Família, Maria Miguel Bezerra da Silva, Antônio Rebouças e Família, Cleidson Leite e Família, Cícero Gomes de Brito, Lucas Andrade Cabral, Maria Anita da Rocha, Maria Lenilza Rocha Costa, Alisson Paulo Neri Câmara Ferreira, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Alissa Farias Paludo, Nara Betânia Ramos de Lima Nascimento, Adriano Geraldo Gonçalves Pereira e Família, Enzo Rocha Costa, Tereza Araújo, Sandra Cristina Gomes da Silva Costa, João Bosco Bastos Oliveira, Luiz Paulo Temporim, Reinaldo Peta, Ricardo Alencar e Silva, Iago de Araújo Alencar e Silva, Antônio Galiza e Família, Ismael Teixeira de Lima, Maria do Rosário Freire da Cruz Mota, José Souza Jerônimo da Silva, Arthur Maurício da Silva, José Aquino de Freitas, Maria do Céu Oliveira Bezerra, Fausto Diniz, Paulo César Medeiros, Anilda de Araújo Biuro e Família, Magnus Bezerra, Ioannes de Oliveira Bolfes, Irandi Augusto de Araújo, Maria de Lourdes Santos Araújo, Francisca Pereira de Araújo, Zildo Pereira e Família, Clenilson Araújo, Eva Cristina de Oliveira Maués, Marco Antônio Dantas Carreiro, José Rivaldo Belisário Nogueira, Marco Antônio Barros Dantas e Família, Dalmário Heitor Miranda de Abreu, Antônio Cleiton, Maristela Melo Sale, Hilton Miranda, Raimundo Ferreira da Silva, Edilene Castro dos Santos, Márcia Cristina e Família, Cecília Maria Bezerra Freire Campos, Daniele Carvalho Costa, Maria Aparecida de Oliveira, Luiz Araquém de Assunção, Jussara Sueli Souto, Linaldo da Silva, Sebastião Virgínio da Silva, Renelva Ferreira de Almeida, Renelva Ferreira Almeida, Núbia Silene, Clarissa Gurgel Macedo, Gabriela Souza Ferreira, Joyce Ciara Rodrigues e Wellington Bezerra da Costa. Que a paz do Mestre Jesus possa chegar a todos com muita paz e muita luz. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória hoje, o nosso livro continua do livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título é Sem Desfalecimento, que é o número 82. E essa passagem diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Essa passagem está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. E o que é que fala, o meu entendimento desse capítulo? Fala do, vamos dizer assim, do nosso procedimento, da nossa maneira de agir, de pensar diante dos sofrimentos e dos obstáculos. Como é que estamos agindo, como é que cada um de nós, né, se reporta nesse momento. E o que é que diz ele? Que a nossa fé e a nossa, né, está exatamente nos momentos difíceis, né, de provar a nossa fé, né, de fazermos bem ao próximo, de continuarmos fazendo bem ao próximo, de pensar que cada um de nós, ninguém é mais importante do que o outro, né? Que cada um de nós estamos aqui, né, para passar as nossas dificuldades, levar, como se diz, a nossa canga, o nosso jugo, né? E sermos melhor, tentarmos ser melhor a cada dia um pouquinho do que fomos antes, mesmo distante, diante dos obstáculos. É difícil? É, não é fácil, mas é o que cada um que nos compete e que nos diz o Emmanuel para fazermos. Vamos ver a explicação dele. Há pessoas de singulares disposição em matéria do serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem.
Integraram-se ontem as manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-estar. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo, guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece as derrotas nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. E que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra a você, Gils, para fazer a nossa prece diária. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer por este final de semana, desse início de semana que estamos começando. Tudo com paz, saúde e tranquilidade que vamos marchando por mais uma semana à frente. E pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a prece do hindu. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Meus olhos sadios, quando tantos não têm luz. Minha voz cantando, quando o outro emudece. Minhas mãos trabalhando, quando há outros que mendigam. É maravilhoso retornar a casa, quando tantos não têm para onde voltar. É bom servir, amar, sonhar e viver, quando há tantos que choram, odeiam, têm pesadelo e morrem antes de viver. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer. É maravilhoso, enfim, ter um pouco para pedir e tanto o que agradecer. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, com o nosso coração sereno, nossa mente voltada ao nosso Mestre maior, pedimos a permissão de toda a egrégora de luz, ao mentor da casa, Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso Evangelho, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, onde fará a leitura e explanação do nosso Evangelho. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, minha irmã, boa noite, meus irmãos e irmãs, que juntos agora participamos desse banquete de paz e de luz. Que o Mestre Jesus possa, nesse instante, adentrar os nossos lares, transformando esses ambientes em ambientes de paz, de amor, de tranquilidade, de fraternidade, de humanidade, caridade e muita saúde a todos. Então, com as bênçãos do Mestre Jesus, nós vamos falar hoje sobre o nosso capítulo 22, Não Separem o que Deus uniu, sobre a indissolubilidade do casamento. Então, vamos começar com a citação do Evangelho. Hoje é Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9.
Eu chamo Mateus porque eu sou muito íntimo, viu? O pessoal chama São Mateus, mas eu sou muito íntimo, aí chamo direto pelo nome de Mateus. Vamos lá. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido ao homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, também comete adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Então, Kardec traz o seguinte: somente o que provém de Deus não está sujeito a mudanças. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita a modificações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas modificam-se com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, que é de ordem divina, é a união do homem com a mulher, para permitir a reencarnação dos seres que morrem. As leis que regulam essa união são feitas pelos homens e não existe em todo o mundo dois países onde elas sejam iguais, nem mesmo entre os países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram modificações com o tempo. Daí resulta que, perante a lei civil, o que é legítimo para um país, numa determinada época, é adultério em outro país e em outra época. Esse fato ocorre porque a lei civil tem por objetivo regular o interesse das famílias, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Em certos países, apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além do religioso, é necessário também o casamento civil. E existem ainda países onde somente o casamento civil é suficiente. Nós vemos aqui, mais uma vez, os fariseus tentando fazer com que Jesus caísse numa pegadinha. Eles tentavam aqui, como eles todos eram seguidores da lei do Torá, né, de Moisés, eles tentaram aqui criar uma situação que Jesus falasse contra a lei que estava escrita por Moisés. Exatamente isso. É permitido que o homem abandone sua mulher? Jesus respondeu: aprender. Então, Jesus vem falar da lei natural, da união do homem e da mulher, segundo as leis de Deus, pela necessidade da procriação. Não chegou ele a falar de maneira mais profunda com respeito ao compromisso perante ao Criador da necessidade da manutenção, né, desse compromisso que se faz a essa lei divina da manutenção do casal. Quando ele fala, por exemplo, o que Deus uniu, o homem não separe, ele se refere ao quê? Que as uniões que são feitas realmente com um sentido superior espiritual, né, o homem não separa, o homem não separa. Quando a união, ela é espiritual mesmo, do compromisso feito com toda a sinceridade, com toda a capacidade, esse compromisso feito entre almas, entre espíritos mesmo, nada destrói. Não é uma situação financeira, não é uma situação de saúde, não é nenhuma situação que possa abalar o casamento.
E aquele juramento que se faz lá perante o representante da religião, contra o sacerdote, ou perante o juiz, que o próprio sacerdote e o juiz utilizam muito dizer isso, que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, e as pessoas julgam que as palavras do sacerdote ou do juiz correspondem a uma situação em que jamais, e ali é um compromisso que se faz ali, perante religiosamente ou civilmente, perante o sacerdote e perante o juiz, que esse compromisso é realmente verdadeiro, a ponto de não se acabar nunca. E nós sabemos que não é isso que funciona. É muito comum que os casais, depois de um determinado momento, cesse a atração que fazia com que eles se mantivessem juntos. Muitas vezes é só a atração física. Muitas vezes é o interesse financeiro que faz com que haja essa união, se faz esse compromisso perante a lei, perante ao sacerdote, e que lá na frente, depois de um pouco tempo, quando acaba o interesse, acaba o dinheiro, ou acaba a saúde de um dos dois, ou se perde o glamour de uma situação de exposição à sociedade, então o compromisso era feito em virtude de um determinado interesse. Quando algo acontece que quebra aquela condição que promoveu o interesse, acabou aí o casamento. Nós lembramos do casamento daquele Ronaldo, da seleção, Ronaldo Fenômeno. O casamento acabou na própria festa de comemoração do casamento. Porque não era um casamento com nenhum compromisso de bem-querência, de amor. Então, surge imediatamente uma desconfiança em plena festa do casamento e pronto. E é o suficiente. E muitos outros também se acabaram dessa maneira. Se leva esse compromisso até um determinado momento e surge algo que se torna maior do que o compromisso, como se fosse algo intransponível, porque não é uma questão de amor, porque o amor supera qualquer compromisso. Enquanto nós vemos situações aí de pessoas jovens, ricas, famosas, jurarem amor eterno, mas o amor eterno, na realidade, como é que diz o ditado? Que seja eterno enquanto dure, algo mais ou menos assim, Já se sabe que seja muito bom que a gente leve isso aqui como uma viagem. Terminou a viagem ali, pronto, acabou o interesse. Então, Jesus define muito bem o que Deus uniu o homem. Por quê? Porque Deus é amor. Deus, toda a representação do amor é uma representação divina. Quando a pessoa consegue realmente ter amor dentro de si, ele tem ali um sentimento muitíssimo elevado. De um espírito que é capaz de sentir amor, é porque ele já tem elevação. Ele não é mais aquele animal da razão, que procria só pelo instinto de procriação. Embora Jesus fale aqui, aliás, Kardec fale aqui da questão da procriação, mas a procriação, não, nesse caso aí, é um efeito secundário. Permitido exatamente pela condição do compromisso de dois, que muitas vezes é uma união extremamente leviana. E por ser leviana, falsa, em um determinado momento, ela se destrói. Quando ele fala aqui, olha, somente o que provém de Deus não está sujeito à mudança. Então, o amor puro, jamais muda. Esse é o compromisso que dura não só uma encarnação, mas muitas e muitas encarnações. Porque esses dois vão sempre procurar estarem juntos, nas mais diversas oportunidades, buscando novas experiências. E é muito bom, porque essa questão desse desejo de estarem juntos, um auxilia o outro para que eles possam se elevar de maneira evolutiva positiva. E a gente vê também, dentro do Evangelho, num outro momento, Jesus diz, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Então nós não podemos dizer sim na frente do sacerdote, dizer sim na frente de um juiz,
né? E daqui a pouco nós quebramos esse juramento, fomos falsos. O Evangelho nos cobra exatamente isso, sermos verdadeiros. Toda vez que a gente diz que alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, é um compromisso que nós fazemos. Seja um compromisso espiritual, ou seja um compromisso de ordem puramente de relações físicas, perante as leis físicas, né, as leis criadas para a possibilidade do bom desenvolvimento da sociedade. Por que a gente, quando quebra uma lei, a gente é punido? Não é verdade? É porque a gente foi em desacordo com a lei. Quando nós vamos em desacordo com as leis naturais, vem aí também o problema do nosso sofrimento no futuro, né? Não que Deus vai castigar, né? Porque nós mesmos nos comprometemos. Não precisa que Deus esteja dando tapinhas nas nossas costas, nos empurrando no caminho. Nós temos livre-arbítrio, exatamente para seguir ou não esses compromissos que fazemos perante as leis naturais e perante a lei física, as leis, exatamente, as leis materiais. Na união do homem com a mulher, além da lei divina da reprodução, que é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, de caráter exclusivamente moral, que é a lei do amor, exatamente como eu estava dizendo. Olha, essa lei, como toda a lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição entre o marido e a mulher se transmita aos filhos. Quer também que sejam dois, em vez de um, a lhes dar amor, cuidados e fazer progredir. É tão interessante essa questão de que nós tenhamos evoluído com sexo diferenciado, né, entre macho e fêmea, que dá a necessidade de que um dependa do outro, né? Não, porque se ficasse só o homem ou só a mulher com a questão de se reproduzir com alguns seres vivos aí, eu não lembro o nome deles exatamente, que se reproduzem sozinhos, sem a necessidade do contato com o outro semelhante, né? Haveria aí uma questão de dominância, né? Porque um se acharia mais importante que o outro. Então, a questão evolutiva fez com que houvesse essa necessidade da responsabilidade de dois. E esse período de convivência, dessa atração, principalmente começa na juventude, né? Essa atração é o primeiro passo, realmente, para a aproximação destes dois seres, que vão, então, desenvolver um sentimento mais profundo, e segundo a sua espiritualização, se tornarem responsáveis realmente pelos seus atos e aprenderem o respeito que devem ter e a responsabilidade pela sua prole. Porque muitos têm filhos, mas depois se acaba, né, o compromisso, quebram o compromisso e ficam os filhos divididos. Muitas vezes com problemas psicológicos, em virtude de quê? Vieram ao mundo dentro de um compromisso maior, que o casal não compreende e termina ficando mal para todos. Quando chegarmos lá no plano do plano espiritual, vamos ser cobrados por essa responsabilidade. O que fizemos com nossos filhos? O problema dos nossos filhos muitas vezes terem se perdido, vamos dizer assim, na questão da honestidade ou da violência, muitas vezes é responsabilidade dos pais. Embora ele seja o responsável principal pela questão do livre-arbítrio, mas nós muitas vezes permitimos, né? Muitas vezes o ser pode ser corrigido num determinado momento do seu desenvolvimento. Mas se ele cresce sem ninguém dar importância com o seu equilíbrio psicossocial, a tendência é que lá na frente ele seja exatamente um psicopata, que não respeite o próximo, porque dentro do próprio lar não teve respeito e nem aprendeu a respeitar. Então ele vai se tornando como uma bola de neve, cada vez pior, porque se torna um sujeito que chega até ódio da sociedade, e começa dentro da própria família. Será que nas condições normais do casamento, a lei do amor é sempre levada em consideração? Claro que não.
a afeição que deveria existir entre os dois seres que se atraem nem sempre é levada em conta. Eis porque, frequentemente, essa afeição é rompida. Infelizmente, o que se procura não é a satisfação do coração, mas sim do orgulho, da vaidade, da ambição, ou seja, a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E se o dinheiro está sobrando, diz, os esposos devem estar muito felizes. E é um fato que costuma-se muito dizer isso, que quando há dinheiro, há felicidade, não é uma realidade. Nós vemos aí no dia a dia, eu sempre gosto de lembrar isso, pessoas jovens, ricas e bonitas, né? Estarem aí em determinados momentos, a gente saber que estão passando por profundos processos de depressão. Muitos deles tentando contra a própria vida. Por quê? Se tem dinheiro, se é jovem, se é bonito, se apresenta saúde, né? Então, qual é o problema? Então, qual é a garantia para a felicidade? Dinheiro não é garantia para a felicidade. Pelo contrário, como disse o próprio Jesus, é uma tentação querer dinheiro e que provoca uma grande tentação. Faz com que o orgulho e o egoísmo aumente. Entretanto, nem a lei civil e nem os compromissos que ela determina podem substituir a lei do amor, se essa não for a responsável pela união do casal. O resultado disso é que muitas vezes o que foi unido pela força separa-se por si mesmo. Assim, o juramento que foi feito ao pé do altar torna-se uma falsidade quando é pronunciado sem convicção. Surgem então as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas. A infelicidade para o casal seria evitada se antes do casamento eles levassem em conta a única lei que os torna legítimos aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão os dois uma só carne, e quando Jesus citou que o homem então não separe o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não segundo a lei dos homens, que muda a todo instante. Por isso que eu digo, aquele que vai perante o sacerdote, ou perante o juiz, sem convicção, ou levado por qualquer outro interesse, eu me comprometo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes não acontece. Há muitos casais que ou o homem ou a mulher, quando são diagnosticados com uma doença grave, muitas vezes são abandonados. É lamentável. Coisas de nós humanos ainda atrasados, inconscientes da lei do amor. Será então desnecessária a lei civil, precisando o casamento se voltar a ser regido pelas leis da natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo regular as leis e os interesses das famílias. Então, quer dizer, se há um número tão grande, se não há realmente esse respeito, por que se mantém a lei civil? Porque ela é necessária para regular exatamente isso. Como o próprio Moisés criou uma lei civil para que as mulheres, até que defender, para que quando houvesse a dissolução do casamento, não irem um para cada lado, arrastando enormes problemas. Então Moisés cria uma condição de organizar, até porque, se um casal, nós estamos muito apaixonados porque eu sou bonitinho, ela é bonitinha, com o passar do tempo, começa a aparecer os pés de galinha para todo lado, começa as barrigas a crescerem, aí pronto, perdeu o interesse, acabou o amor, começa a discussão, começa as brigas, tá certo, ficou insuportável conviver junto, então vamos criar uma condição de separar em nome do bem, para que essa situação não aumente de haver uma condição que vai cair na agressão, que vai cair num problema maior. Então, por isso, foi criada essa condição de que vamos se permitir, sim, a separação. E a lei, hoje em dia, graças a Deus, procura até proteger, até muito tempo, não muito tempo atrás, né? Como nós somos uma sociedade muito patriarcal,
a mulher ficava totalmente desprotegida. Então, as leis vêm o quê? Para regulamentar a condição da sociedade humana. Mas essas leis da sociedade humana não regulamentam a lei natural, que já tem a sua regulamentação como divina, como imutável. E sendo um casamento verdadeiro, um suporta o outro em qualquer condição. Suporta não, apoia o outro em qualquer condição, seja na questão financeira, ou seja, questão na saúde, ou qualquer outra questão que possa surgir. Que ali existe um compromisso real, né, de se ajudarem mutuamente, até que não seja mais possível pela questão que a gente diz aqui, até que a morte os separe. Segundo a própria lei natural, porque a morte não separa. E a gente hoje, como espírita, sabe muito bem que a morte não separa. Separa materialmente, por um determinado período, mas que futuramente podem vir a se unir novamente, no plano espiritual ou no plano físico. As dificuldades para o cumprimento da lei divina, que tem por base a lei do amor, decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Embora esses preconceitos estejam ainda muito ativos, já perderam sua força junto aos povos esclarecidos. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral, que fará com que os homens vejam os males incontáveis e até mesmo os crimes que resultam das uniões onde somente são levados em conta os interesses materiais. A separação dos casais que não podem mais viver juntos é sempre bem-vinda, pois a perspectiva de uma aliança que não pode ser desfeita aumenta o número de uniões ilegais. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, pois apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica aos casos em que não foi levada em conta a lei do amor. Se o divórcio fosse contrário à lei do amor, a própria igreja seria forçada a considerar adúlteros os seus dirigentes, que, usando sua autoridade em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma oportunidade. Nesses casos, o adultério da igreja seria duplo, pois o divórcio foi imposto por ela para atender somente interesses materiais e não satisfazer a lei do amor. Então, no passado, às vezes o futuro vai corrigindo os erros do passado. Então, no passado, houve um problema muito sério com a questão das uniões e das desuniões conjugais, amparada pelas entidades que permitiram de acordo com o seu interesse. Tem o caso de uma cisão da igreja, acho que é da igreja da Inglaterra, em que eles criaram uma condição diferente para o rei poder se divorciar e fazer um matrimônio diferenciado por interesses de Estado, que a Igreja Católica Romana não permitia o divórcio. Então foi criada uma cisão, uma nova vertente desse cristianismo, eu não me lembro qual é exatamente, para permitir que o rei se divorciasse, quebrasse o voto. Por quê? Porque eles estavam levando em conta que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que foi perante lá o bispo ou o papa, era sempre uma autoridade eclesiástica muito alta para o casamento de um rei, dado a própria importância dessa pessoa, do dirigente, como é que ia se considerar? O sacerdote vai lá e diz: pronto, está unido em nome de Deus, nada separa. Agora, como ele disse, ficamos numa sinuca de bico. É preciso tomar uma atitude que permita separar o divórcio do rei para o novo casamento. A igreja permite? Não. Então, olha como é política. Criamos uma nova igreja para permitir um arrumadinho humano para poder fazer com que a coisa fosse adiante, atendendo aos interesses
do rei e dos seus súditos. Aliás, da nação, né? Do Estado. Jesus também concordava que o casamento pudesse ser desfeito, pois ele mesmo disse: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único objetivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Porém, Jesus acrescenta: no início da humanidade não era assim. Ou seja, no início... Aí a gente vê, né? Jesus conhece a humanidade desde lá do seu início. No início da humanidade não era assim. E eu vi um estudo de alguém, eu não lembro quem era, que ele disse que essa citação está num dos livros de Moisés. Acho que não sei se é Deuteronômio. Numa outra oportunidade eu vou buscar, porque hoje eu estava sem um material aqui para fazer a pesquisa. Tá? No início da humanidade não era assim, ou seja, no início, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo orgulho e pelo egoísmo e viviam segundo as leis de Deus, as uniões não aconteciam pela vaidade ou pela ambição, e sim pela simpatia recíproca e que não dava motivo para separações. Aí está a lei natural, a lei de Deus, a simpatia recíproca. Jesus vai mais longe e explica que, em caso de adultério, a separação pode ocorrer. Todavia, sabemos que o adultério não acontece onde existe uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe a todo homem casar-se com a mulher que foi abandonada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei de Moisés, nesse caso, previa a morte por apedrejamento para a mulher adúltera. Jesus, querendo abolir um costume bárbaro como esse, precisava de uma penalidade que a substituísse. Ele encontra essa penalidade ao considerar uma grande desonra casar-se com uma mulher adúltera que foi abandonada. Era, de qualquer maneira, uma lei civil sendo substituída por outra lei civil, e como todas as leis dessa natureza, deviam sofrer a prova do tempo. Então a gente vê, começa a Igreja Católica é feita, depois lá no século, acho que é o século XIV, que existe essa cisão, uma nova igreja, acho que é a fundação da igreja anglicana, se não me engano. Mas aí, para afirmar isso, eu teria que pesquisar novamente. Eu sabia, mas me esqueci. Agradeço a Covid, esses lapsos de memória. Mas a gente vê que no nosso país não existia isso. Aí foi criado o tal do desquite, e depois foi aceito o divórcio. E as leis, elas vêm mudando. Existem leis municipais, existem leis estaduais, existem leis federais, e existem também os chamados, não me lembro como é o nome agora, que criam as leis internacionais para regular exatamente as relações humanas. Existe um tribunal chamado de direitos humanos, que cobra que... É porque tem que haver como eu diria, tem que haver uma necessidade de fazer com que todos evoluam. Então, esses órgãos são criados para criticarem e fazerem, se possível, uma transformação para que esses países utilizem, mudem alguns dos seus modos seus costumes locais. A gente vê a questão do véu para as mulheres, né? Uma jovem recentemente apanhou em praça pública, foi condenada e morreu na cadeia, foi pela questão de um véu na cabeça, né? Se aqueles, eu não lembro como é que chama a polícia lá deles, a polícia de costume, desse uma volta numa praia brasileira aqui, eles iam ficar aterrorizados, né? Que agora também os homens usam roupas maiores que as mulheres. Mudou. Hoje os homens andam com as bermudonas até o joelho e as mulheres andam com as roupas cada vez menores. São costumes que vão mudando. O próprio presidente da República, há uns anos atrás, acho que era Jânio Quadros, né, queria proibir o biquíni na praia. Né? Eu só usava aqueles maiô, aquela roupa do corpo quase todo. Né? Hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa quase que mulheres usar isso. Mesmo com uma idade um pouco mais
mais maduras, né, ainda gostam de usar essas roupas em 2 peças. E não tem nada a ver. Que se permita. Né? Adaptação. O mundo vai evoluindo, enquanto nós aqui temos a bigamia é crime, em outros países não. O cara pode ter até 4, 5 mulheres, se ele tiver patrimônio para sustentar. Né? Existem povos mais atrasados que trocam as mulheres por vacas, por cabras, por camelos. Paciência. Um determinado momento, eles vão evoluir mais, e isso vai se acabar também, à medida que todos nós formos ficando mais cientes da necessidade dessa mudança. O progresso vai fazer com que isso mude. Vão se criar organismos que vão combater isso até que, num determinado momento, talvez ainda dure bastante tempo, mas nós somos imortais, a gente vai e volta até mudar a consciência. Meus queridos irmãos, concluímos aqui o nosso tempo, já estamos passando. Muita paz e luz a todos. Né? Muito obrigado pela atenção de todos, e nós vamos agora, então, pelo nosso agradecimento, né? Pela ingratidão, em gratidão pelas bênçãos recebidas no dia de hoje. Nós vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento, o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelo dom da vida, pela presença dos bons espíritos em nossos lares, pelas bênçãos a todos os irmãos que foram citados no início da nossa reunião de hoje, e todos os nossos irmãos em humanidade, onde houver uma lágrima de sofrimento, uma dor, que a bondade divina possa estar presente e auxiliando a cada um, segundo a necessidade e o merecimento. O Pai não se esquece de ninguém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque o vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe imensamente. Graças a Deus. Muito obrigada, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade. Mais uma vez, nesta noite, queremos pedir a permissão de toda a egrégora de luz, do mentor da casa Bezerra de Menezes, para dar por encerrado o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. Boa noite, gente, até amanhã. Paz e luz para